Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um estudo, mais uma terça-feira. E hoje nós vamos colocar sobre esse tema aí, trabalhar nesse tema, ó. Israel, né? A bandeira de Israel aí, ó. Já não é mais o povo escolhido? Por que eu escolhi esse tema hoje? Eu vi um pastor muito famoso no Brasil, muito famoso no Brasil, Augusto Nicodemos é o nome dele. E ele falou que Israel não é o povo escolhido de Deus mais. E eu falei, será que não? Né? Ou será que esse pastor está com razão? Então, vamos fazer um estudo hoje para a gente entender isso. Né? Qual o papel de Israel nos dias de hoje? Será que acabou, tipo assim, a aliança? Ele fala no vídeo, que inclusive nós vamos assistir agora, que todas as promessas que envolveriam Israel já foram cumpridas. Né? Então nós vamos ver o vídeo, vamos assistir. Deixa eu dar uma pausa aqui e aí a gente vai passar o vídeo. Vamos lá, pessoal, vamos ver esse vídeo aqui de um pastor muito famoso no Brasil, né? Ele chama Augusto Nicodemos. Olha a visão, tá? Vamos ver, vamos analisar aí. Algumas pessoas, o que está acontecendo em Israel é cumprimento de profecias. Mas a posição escatológica que eu tenho, que é o amilenismo, não considera mais Israel como tendo ainda algum papel dentro da história da redenção. O que Deus tinha para fazer com os judeus e com a nação de Israel, ele já fez. Agora, o seu povo não é mais a nação de Israel, mas são todos aqueles, inclusive judeus, todos aqueles de todas as nações que creem no Senhor Jesus Cristo, Então, eu não creio que esses acontecimentos recentes em Israel, eles tenham qualquer significado profético, porque o que havia de profecia a ser cumprida com relação a Israel, Deus já fez. E agora nós vivemos no tempo da igreja, o povo de Deus, o único povo de Deus, composto de pessoas de todas as nações que creem no Senhor Jesus. Fazer um estudo aí para a gente ver a respeito disso, né? Se é certo ou não. Vamos analisar. Bom, então assistimos aí o vídeo. Você também vai assistir. Eu vou colocar no YouTube aí para... Vamos ver se o YouTube vai deixar, né? Porque tem alguns vídeos que a gente cita. Se ele não tiver autorização, o YouTube não deixa. Não deixa a gente subir o vídeo. Vou tentar, tá? Mas se caso eu não conseguir, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Você assiste. Um grande pastor aí, eu já falei o nome, falando, né, que acabou o tempo de Israel. Tudo que Deus tinha prometido para Israel já foi cumprido. Ele deixa bem claro isso no vídeo, né? E que agora é o tempo da igreja. Então vamos ver se isso aí está certo. Deixa eu passar aqui meu slide. Então vamos entender, vamos voltar lá nos patriarcas. Lembra lá, Beth? Lembra o pessoal dos patriarcas? Sim. Abraão, Isaac, Jacó? Uhum. Então Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó é Israel. Deus depois muda o nome dele para Israel. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui nos patriarcas, para a gente entender a origem, lá no começo, tá? Lá no começo. Então lá em Gênesis, capítulo 17, né? Vamos ler? Quem vai ler para a gente aí, Cris? Pode abrir aí no 17, 15. Do 15 ao 21. Gênesis 17, 15 a 21. Recomendo você que está assistindo aí pegar a sua Bíblia e conferir, né? Na sua Bíblia, às vezes, minha Bíblia é católica, né? É igual? É igual. Pega a sua Bíblia aí e vai ler. Então pode ler. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos? Pode continuar. Até o 21. E disse Abraão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele.
E quanto a Ismael, também eu tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Então, olha só. Olha isso aí. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Na verdade, é ao contrário, né? Ismael era mais velho. Mas ele fala depois que a aliança que ele vai fazer é com Isaque. E é uma aliança temporária? Está escrito aí que é uma aliança temporária? Perpétuo. O que é uma aliança perpétua? Ela não tem fim. Então, se um pastor fala que acabou, Deus mentiu? Então, ela não é perpétua mais. Então, já começa aqui a conversa. Deus não mente. Se Deus falou que queria fazer uma aliança perpétua com o patriarca Isaque, Deus não vai mentir. A aliança é perpétua, é eterna. Você concorda comigo ou não? Sim. Né? Então tá. Então esse é o primeiro ponto. Agora, quem são os descendentes do filho mais velho? Alguém sabe? Os muçulmanos, os árabes. O pessoal, todos os árabes também são descendentes de Abraão. E olha o que Deus faz aqui com eles também, ó. Eis que eu abençoarei Ismael também. Quanto a Ismael, versículo 20, ó. Quanto a Ismael, também te ouvi, eis que o abençoarei. Falo-ei fecundo e o multiplicarei de sobremaneira, muito. Príncipes e reis sairá dele, falará dele grande nação. Deus cumpriu isso? Cumpriu, né? Os árabes hoje são grandes nações. Você pega Dubai, são ricos, né? São todos descendentes de Abraão. Inclusive, recentemente, teve um acordo de Abraão para ter paz lá naquela região, porque os árabes, os descendentes de Ismael contra descendentes de Isaque, brigando. E aí, Estados Unidos mediou um acordo que chamava o Acordo de Abraão. Dos filhos de Abraão. Vocês são amigos, vocês são parentes. Então, a guerra lá do Irã com Israel é guerra de primos. Na verdade, é como se fosse assim, que um mais velho na verdade, que Ismael, né? Na verdade, me desculpe. Hoje misturou, tá? Mas os persas, na verdade, não são árabes. Mas hoje está tudo misturado, tá? Você vê igual no Egito, por exemplo. O Egito não são o Egito de hoje não são os egípcios da época das dinastias. Hoje misturou tudo, tá? Mas na linhagem mesmo, os persas, exceto estou falando do Irã, tá? O Irã não são os árabes, são persas, é um outro povo. Mas a Arábia Saudita, Jordânia, todos os árabes ali da região, Iraque, todos são os árabes mesmo, são descendentes de Abraão também, tá? Isso é muito, muito interessante. Mas o que eu quero citar aqui é a aliança perpétua. Não fuja da aliança que não tem fim, tá? Com Isaque. Então a aliança, olha só, a minha aliança, é o versículo 21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Ele fala aqui que a aliança dele é com Isaque, e é uma aliança perpétua. Mas o que tem a ver Isaque com Israel? Calma, meu filho. Calma que nós vamos chegar lá. Então, olha só. Então, o que tem a ver? Vamos voltar aqui, ó. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó teve o nome mudado para Israel. Então, por isso que eu estou falando de Isaque, Abraão, um dos patriarcas ali. Então, vamos lá. Abraão teve Ismael, que são os árabes, e Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú, que também foi para o lado mais dos árabes, e Jacó, que teve os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Lembra disso? Nós já estudamos isso lá em Gênesis. Nós batemos muito nessa árvore genealógica, estudamos cada um, com quem que as esposas, né? Estudamos tudo aí, lá no livro de Gênesis. Agora a gente só está dando uma recapitulada. Então, olha só, Gênesis capítulo 32,
no versículo 28. Pode ler, Cris, pra gente. Gênesis 32, 28. Vamos ver? Só. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então daí vem o nome Israel. O país Israel, ele tem origem lá no livro de Gênesis. O nome Israel, Gênesis 32. Por quê? Porque Jacó lutou com o anjo que se comportava como Deus. Algumas Bíblias traduzem que ele lutou com o próprio Deus e prevaleceu, né? E aí Deus vai e fala com ele: você não vai chamar mais Jacó, porque o nome Jacó, eu até coloquei no chat GPT, qual é o significado do nome Jacó? Ele falou assim, é enganador. Eu falei com o chat GPT, não é não. Aí ele falou, não, você tá certo, não é não. Tem que tomar cuidado com o GPT aí, tá? Jacó, Yaakov, tá? É o nome Yaakov. Engraçado que é o mesmo nome Tiago. Yaakov e Tiago e Jacó são os mesmos nomes. Tá? Significa aquele que segurou o calcanhar. O calcanhar. Porque quando ele nasceu, o Jacó, o irmão dele, Esaú, nasceu primeiro e ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele. Desde a barriga, né? Desde a barriga já brigava lá na... Lembra, né? Nós já estudamos. E ele nasceu segurando o calcanhar. Então, Yaakov... Tem uma música que fala isso. Isso mesmo. Então, significa aquele que segura o calcanhar. Tá? Jacó, na verdade, porque essa vontade dele, assim, da primogenitura, não era nem pelos bens, mas pelas bênçãos de Deus a bênção sobre da o primogênito. primogenitura. Então, ele fez de tudo para sair primeiro. Exatamente. Aí tem até uma musiquinha, né? Foi com prato de lentilha que Esaú... Né? Isso mesmo. E aí, o que acontece? Quando o pai dele, quando ele vai dar a bênção, ele se passa pelo irmão dele. O pai dele perguntou assim, qual que é o seu nome? Perguntou para Jacó. Ele vai falar assim, meu nome é Esaú. Ele se passou pelo irmão dele para poder ganhar a bênção. Lembra disso? Pai dele já E aí, aí abençoou. e aí o anjo vai e fala com o anjo, o Deus, né? Algumas pessoas falam que é anjo, outros falam que é Deus, mas é um anjo que se comportava com autoridade, né? Como se fosse Deus. Ele chega para Jacó e fala assim, você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Agora vamos colocar um pouquinho mais detalhes nesse nome Israel, tá? Mas antes disso, Gênesis 35:10, quando ele está fugindo do irmão dele, o irmão dele depois quer matar ele e ele sobe, né, lá para cima para fugir do irmão dele, onde que ele vai encontrar Labão, foge para a casa dos tios dele lá, e aí ele tem um sonho. Pode ler, Cris, para a gente, Gênesis 35:10. Eu aconselho você a ler na sua Bíblia também, tá? E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Olha só o contexto. Então Deus aparece novamente a Jacó, porque ele já tinha aparecido, que ele até lutou com ele, mas agora ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho, só que na verdade aqui a ordem está ao contrário. Primeiro, quando ele estava indo lá para cima, que ele tem o sonho em Betel. Depois, quando ele está voltando de lá de cima, com a caravana, já com todos, com as esposas, aí que ele luta com o anjo, que muda o nome dele para Israel. Quando algum deles estava dormindo, algum deles tinha o sonho de algum deles ser o rei. Isso mesmo. Então tem o sonho dele com a escada, né? Com a escada lá a escada que os anjos sobem e descem por ela e tal. Então, mas enfim, aqui eu quero focar no quê? Que Deus troca o nome dele, mas não é só mudança de nome, é mudança de personalidade. O nome na época bíblica, ele tinha muito a ver com caráter, com personalidade, tá? Então, olha só. Todos davam o nome depois? Oi? Todos davam o nome da pessoa depois? Eles mudavam de nome. Até hoje, em algumas sinagogas, o pessoal fala assim, hoje eu chamo, aí coloca um nome judaico.
Por quê? Porque quando ele faz chuvar, que eles falam, né? Quando volta e converte, né? O termo que o pessoal conhece mais, ele muda de nome. Também. Ele cria um nome, codinome. Por exemplo, eu vou chamar Jacó. Eu já chamei Tiago, sabia? Quando eu nasci, minha mãe colocou meu nome de Tiago, depois mudou para Anderson. Então vamos supor que eu converti e vou chamar Yaakov agora. Meu nome na sinagoga, todo mundo vai conhecer como Yaakov. E porque indica também mudança de personalidade. Até hoje muitas sinagogas fazem isso. Então, Isra vem do hebraico Sará, que significa lutar, prevalecer, governar. El é o nome de Deus também, né? Como que Deus é conhecido. El. Israel, aquele que luta com Deus. Então, Jacó, que é filho de quem? De Isaac, que Deus prometeu fazer uma aliança perpétua. Ele tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, né? Ele teve filhos com a sua esposa Léa. Eu não gosto de falar Lia não está no português, mas o nome dela era Léa. Raquel, Bila e Zilpa. E os 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Por que tribos de Israel? Porque pegou a terra prometida, Canaã, e se dividiu ela em pedaços, né? Em pedaços. Cada um ficou com um pedaço, exceto Levi, o pessoal da tribo de Levi, ficou espalhado, porque eles eram responsáveis pela parte do templo, do sacerdote, então eles não tinham terra. Então eles ficavam... ele não teve uma tribo chamada, tipo assim, ele não teve terra, desculpa, mas é uma tribo, tá certo? Vamos lá. Então, olha só como que foi. Essa aí é a terra de Israel, tá? A parte amarela e a parte azul. Eu dei uma corrida na história aí. O que vai acontecer? Porque por causa do nosso tempo, né? Esses filhos de Israel, formaram as tribos, formavam o povo de Israel, o país de Israel. E 3 reis governaram Israel com todas as tribos juntas. Quem foram esses reis? Vocês lembram? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Quem foi o segundo? Davi. E depois de Davi? Salomão. Isso mesmo. Então, esses 3 reis foram só eles que governaram com todas as tribos juntas. Porque depois o filho de Salomão morre, o filho de Salomão assume e começa a cobrar imposto. E aí o que acontece? O general de Salomão, que era o general, foi e dividiu. Falou assim, vocês estão querendo pagar muito imposto, porque se revoltou e tal. E o reino foi dividido. 10 tribos foram para o norte e somente 2 ficaram no sul. Olha lá, ficou assim, ó. O reino de Israel ficou no norte e o reino de Judá no sul. Já viu a oração na sinagoga? Judá e Israel, e assim foi dito. Judá e Israel. Judá a parte de baixo, Israel a parte de cima. Mas por que Judá? Por causa que é a tribo de Judá. É uma tribo. Quem ficou embaixo? Judá e Benjamim. As outras tribos, todas lá para cima. Benjamim já é filho de José. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque nós já estudamos isso em outros assuntos, outros estudos, porque senão... irmão de José, desculpa. Nós já estudamos isso em outros vídeos e fica comprido demais. Então, olha só. Eu confundi com Manassés e Efraim, que são tribos também. Tá? Então, na época de Jesus, agora vamos lá para a época de Jesus. Estou correndo na cronologia para a gente poder entender a história de Israel. Na época de Jesus, tá? Já era assim. Já era dessa forma. Olha só, o reino do norte, o reino de Israel, a capital é Samaria. Samaria.
O reino do sul, a capital Jerusalém. Lembra da mulher samaritana? Sim. Aonde a gente deve adorar? Aqui ou lá? Eles eram tipo inimigos? Sim. A origem é essa. A origem é essa divisão que houve lá quando Salomão morreu. Então Samaria ficou sendo a capital do reino de Israel e Judá, né, com a capital Jerusalém. Muito tempo atrás. Então olha só, o reino do norte, né, ficou responsável lá, que era o general Jeroboão, e o filho do rei Salomão, né, o Roboão, ficou com o reino do sul, composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim, tá? Chamado reino de Judá. Jeroboão liderou as 10 tribos que formavam o reino do norte, chamado reino de Israel. Aí o que acontece? Vem os assírios. Os assírios estão aqui, ó. Olha lá em cima, lá à direita, tá vendo? Império Assírio. Lá em cima, lá. Assírio, você já ouviu falar de Nabucodonosor? Aquele povo ali? Pois é, por ali. Então ele vem e leva a tribo do norte cativo lá para a Babilônia, né? E aí o que acontece? Depois vem Ciro, o grande, os persas, toma a Babilônia e permite eles voltarem para a terra. Só que aí o que aconteceu? Muita gente ficou lá. Lembra que eu falei que lá era tão bom, que eles não quiseram voltar? Muitos ficaram. E aí o que aconteceu? Casaram com mulheres persas, tal, e essas tribos hoje sumiram. Ninguém mais sabe aonde está. Mas está espalhada, está em algum lugar. Ela está espalhada. Está tudo Nos espalhado. confins da terra. E eu posso te falar uma coisa? Nós somos descendentes dessas tribos perdidas. Porque Tá tudo espalhado. esses judeus, nós somos descendentes de judeus, né? Só que dos judeus sefaraditas, os que estavam na Espanha e Portugal. Mas esses que estavam na Espanha e Portugal também vieram do Iraque. Às vezes estava no Iraque ali, estava naquela região, foram para lá. Tá? Então, eu tenho ascendência desses judeus. Nós temos. Só que de qual tribo? Ninguém sabe. Mas você fez aquele teste lá para você descobrir? Eu fiz o estudo genealógico, comprovado, né? Com todos os documentos, tudo. E aí a CIL, a Comunidade Israelita de Lisboa, emitiu o certificado falando que a gente é descendente desses judeus. Então, mas de qual tribo? Onde estão essas tribos? Ninguém sabe. Elas estão perdidas. E só tem notícia de hoje, o pessoal conhece a tribo de Judá, que são os judeus, a tribo de Levi, alguns conhecem, Levi também ficou ali, lá em Israel tem bastante gente da tribo de Levi, e Benjamim, apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, tá? O restante está desaparecido. Essas tribos hoje já estão encontradas? Não. Então, como que o pastor fala que tudo que Deus prometeu em relação a Israel já cumpriu? Ah, Anderson, mas isso aí não tem nada a ver comigo não. Ah, não tem não? Então vamos ver. Então o reino do norte desaparece, né? Falei lá, ó, Ciro Grande, tal, as 10 tribos. Até nos dias de hoje, essas tribos estão perdidas, né? Então, após a conquista da Síria, essas 10 tribos foram dispersas e assimiladas por outros povos, né? E não há registros históricos confiáveis que mostram que tenha se reunido novamente como um grupo distinto. Por isso são chamados de as 10 tribos perdidas de Israel. As 10 tribos perdidas de Israel. E existem várias profecias na Bíblia que fala que Israel vai voltar, essas tribos perdidas vão retornar para Israel. Quem vai fazer isso?
o Messias? Jesus. Mas vai ser antes dele voltar ou depois? Aí é outro estudo só por causa disso, mas ele vai fazer isso. Ele vai reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele fala isso, né? Ele fala isso aí, que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Essa aqui gosta. Alice, pode ler para a gente Mateus 15, 24. Olha só o que Jesus fala em relação a essas ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto. Então, o que ele fala aí? Ele foi enviado, senão, ele veio enviado com o objetivo de reunir essas tribos. Ó, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que ovelhas perdidas? Essas 10 tribos que estão perdidas. Já na época de Jesus, isso era muito normal, as 10 tribos perdidas. Então Jesus fala que ele veio, senão para as 10 tribos, as ovelhas, essas tribos perdidas da casa de Israel. Interessante isso. E elas estão perdidas, ó, até hoje. Ah, e aí? Vamos ver? Mas, olha lá, ó. Mas as tribos retornarão para Israel. Ah, você tá doido? Vamos ver se o que o pastor lá falou, que todas as profecias referentes a Israel já foram cumpridas. Então vamos ver se já foi cumprido. Olha só, profecia da restauração das 2 varas. Ezequiel 37, de 15 a 22. Ó, eu vou ler. Assim me falou o Senhor Deus: Filho do homem, toma uma vara e escreve nela, para Judá e para os filhos de Israel, que estão com ele. E toma outra vara e escreve nela, para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel que está com ele. Junte-se uma a outra para que se tornem uma só vara, para que seja uma só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos mostrarás o que queres dizer com isso? Dize-lhes: Assim diz o Senhor teu Deus. Agora é a tradução de lá de cima. Eis que tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e as tribos de Israel que estão com ele, e as unirei com a vara de Judá, e farei delas uma só vara, para que sejam um só na minha mão. E as varas que escreveste estarão na minha mão, diante dos seus olhos. Dize-lhes, pois, que assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os farei voltar à sua terra, e os farei um só povo na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. E nunca mais serão 2 nações, nem nunca mais se dividirão em 2 reinos. Isso já foi cumprido? Não. Então, nem todas as profecias em relação a Israel foram cumpridas. Vamos ver, será que tem mais? Jeremias 23, 7 e 8. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que não se dirá mais: Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas eles dirão, ó: Vive o Senhor que fez subir e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, e habitarão na sua própria terra. Será que tem mais? Vamos ver, Amós 9, 14, é cheio de profecias com relação ao retorno dos perdidos de Israel, dos confins do mundo, para voltar. E trarei do cativeiro o meu povo de Israel, edificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão hortas, e comerão os seus frutos.
e os plantarei na sua terra, e nunca mais serão arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor Deus. Olha isso. Então, tem muitas profecias na Bíblia, muitas profecias, que falam da restauração de Israel. Da restauração de Israel. Olha isso. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias. Agora presta atenção nisso, hein? Você pode falar assim, ah não, mas isso aí, eu não gosto de Israel, esse negócio de Israel não é para mim, eu não gosto de judeu, esse negócio não é para mim não. Olha o que fala Zacarias lá, 23:8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações, 10 homens, apanharão no tzitzit de um judeu dizendo, está escrito barra do vestido, é tzitzit, é knaf em hebraico, tá? Tzitzit, você já mostrei, né? Aquela fica na orla das vestes. Então ele vai segurar na orla do judeu e vai falar assim, ó, iremos convosco, porque ouvimos que Deus está convosco. Olha isso. Agora, sabe um detalhe que me chamou a atenção nesse texto? 10 homens das nações segurou na veste de um judeu. Ali não está falando dos judeus no plural. Eu sei que judeu é esse. Yeshua, Jesus. E isso aí pode ser uma alusão aos 10 Às homens, 10 tribos. às 10 tribos. Por que não falou 20, 30? Tem que falar justamente 10. 10 estão perdidos, pode ser? Entre as nações, Pensar em Israel, né? né? Vamos lá. Então, você pode parar e pensar assim, ah não, mas isso aí foi só até Jesus. Tá? Só até Jesus. O judeu matou Jesus. Então, devido o judeu ter matado Jesus, mas quem matou Jesus foi os romanos. Com o Sinédrio. O Sinédrio, que estava corrompido na época de Jesus, o Sinédrio são os líderes. Os líderes. Caifás e alguns outros poucos ali. Eles sim, tá? Junto com os romanos. Mas muita gente pensa, por que com essa raiva contra o povo judeu? Porque o judeu matou Jesus. Então, quando isso aconteceu, aquela aliança foi quebrada, tudo foi quebrado. Né? Mas o apóstolo Paulo responde isso aí. Ó. O apóstolo Paulo responde. Cris, pega a sua Bíblia pra gente, abre aí Romanos 11, vamos ler do 1 ao 27. Preste atenção nesse texto. Você que está assistindo, pega a sua Bíblia, dá uma pausa aí, lê Romanos 11, do 1 ao 27. Romanos 11, de 1 ao 27. Vou dar uma pausa aqui. Pode ir? Pode? Ah, então vou nem pausar, não. Vai. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram.
e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. E a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás portado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha isso. Esse texto é muito, muito importante. Muito importante. Ele fala de vários assuntos aí, mas aí é aquele conceito da oliveira. Oliveira é Israel. Quem não é judeu foi enxertado nessa oliveira, né? Ele dá todo aquele conceito da seiva, da raiz sustentando, né? O judeu alguns galhos foram quebrados, são galhos naturais, para que você não judeu foi enxertado. Então não se estribe nisso não, porque ele te arranca também como ele arrancou o galho original. E ele pode enxertar o galho original na oliveira também. Então é muito importante. Que ele foi misericordioso, né, de colocar os gentios, ele pode também. Mas ele fala aí, ó, no versículo 1, porventura Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então muita gente pensa isso hoje. Deus rejeitou Israel, porque ele morreu, matou Jesus. Jesus morreu na cruz ali, assassinaram. Então Deus hoje, as guerras, Deus rejeitou Israel. O apóstolo Paulo que está falando, né? Sou eu. Então, essa passagem é central para entender.
que mesmo com a entrada dos gentios na fé por meio do Messias, o povo de Israel não foi rejeitado. Paulo afirma que o plano de Deus inclui um remanescente fiel dentro de Israel e que no tempo certo todo Israel será salvo. Isso é muito importante, tá? Agora, olha isso aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Para tudo que você está fazendo e dá atenção nisso aqui. Judeu é Yehudá. Yehudá, Judá. Judeu, Judá, Yehudá. Como que escreve Yehudá em hebraico? Olha lá como que escreve Yehudá em hebraico. Está escrito Yehudá. Tá? Olha bem para isso aí, ó. Yud, Rei, Vav, Dalet, Rei. Agora, olha o nome do tetragrama sagrado de Deus. Esse é o nome de Deus. Não é Jeová, tá? Isso aí não é Jeová. Ninguém sabe como ler o nome de Deus. Esse nome só era pronunciado uma vez por ano pelo sumo sacerdote no dia de Yom Kippur. Mas o sacerdote nunca deixou nenhum registro, não, sei lá, um negócio Tem. Na verdade, os judeus sabem, mas eles não falam. É porque é um nome tão santo. É o nome do Akadosh Baruhu, santo e bendito seja ele. É o nome do Deus Todo-Poderoso, Onipotente, o Criador do universo. As pessoas não sou digno da santidade que tem. É muito santo, é muito, muito santo. Então, para a gente não profanar, eles não falam. Então, na verdade, não tem vogal aí. É como se fosse YHVH. Como que lê isso? YHVH. Não tem como ler, mas é o nome de Deus. Tá? A gente fala Adonai. Quando a gente aparece na Bíblia isso aí, a gente fala Adonai. Olha o nome de Judá. Yehudá, Yud, Rei, Vav, Só tem esse. Dalet, Rei. Esse T que parece o T, é o Dalet? É o Dalet. Só tem o Dalet. Só tem o Dalet a mais. Ó. Olha só. O nome Yehudá tem um Dalet a mais. Só isso. Do nome sobre todo nome. E agora, o que significa esse Dalet? Dalet é porta. Sabe como é que fala porta em hebraico? Delet. Olha lá, ó. Ó o Dalet. Em hebraico, a palavra para porta é Delet. Então, eu posso entender como que, através dos judeus, Yehudá, através de Judá, é a porta para eu entender lá, ó, para eu ter acesso às coisas sagradas, às coisas do eterno. Olha isso. Como que o hebraico é uma língua santa, tá? O hebraico não é uma língua comum igual português, inglês. Ele é uma língua sagrada. E através do estudo do hebraico, a gente consegue captar detalhes como esse, ó. Nada é por acaso. Está achando que é por acaso? É por acaso que justo um Dalet ali no meio do nome, e o de cima, se você colocar um Dalet no nome do Eterno, vira Yehudá, vira Judá. É muito interessante isso, né? Muito interessante. Então tá. Paulo fala então. Ah, mas e os judeus? Qual a vantagem de ser judeu? Você pode pensar, qual a vantagem de ser judeu? Ele fala lá, ó. Olha o que Paulo fala sobre os judeus. Qual a vantagem, pois, tem o judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todo sentido, principalmente porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. O que é isso? Oráculos de Deus, a palavra, os mistérios, como interpretar, como estudar, os oráculos de Deus, a eles foram confiados. As leis foram dadas a ele, a Bíblia foram dadas para eles. Os oráculos de Deus foram confiados aos judeus. Quem está falando isso? Paulo, Romanos 3. Abra sua Bíblia aí e lê.
E o povo fica, eu não gosto de judeu, eu não gosto de Israel. Hoje o que mais está tendo aí é isso. Aí o apóstolo Paulo falou lá, você leu lá em Romanos 11, porque eles caíram, houve a chance dos gentios ser trazido, né? Houve salvação para os gentios, quanto mais quando eles crerem em Jesus agora. O que vai acontecer lá? Se não, ressurreição dos mortos. Interessante, né? E para finalizar o nosso estudo, agora presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Para finalizar o nosso estudo, nós vamos falar da Nova Jerusalém. Vocês já ouviram falar da Nova Jerusalém? Existe uma cidade no céu que é a Nova Jerusalém. Ela chama Nova Jerusalém. Lá, coloquei lá. Ó. Essa cidade, ela é cercada por muros, por portões, por 12 portões. Essa cidade que você está vendo aí na foto, eu coloquei no Google aí, ó. Essa cidade vai descer. Em algum momento aí, já é outro estudo, mas ela vai descer dos céus. E sabe o que tem escrito na porta da cidade? Você está vendo que tem o arco ali, ó? Em cima. Sabe o que está escrito ali? Vai estar escrito assim, ó. Igreja Batista, Igreja Pentecostal Igreja Católica Apostólica Romana. Será que vai estar escrito isso? Não. Sabe o que vai estar escrito? O nome das 12 tribos de Israel. Vamos ver? Por isso das importâncias? Exatamente. Olha, está lá em Apocalipse 21, 10 a 12. Olha só. O que é o livro de Apocalipse? Presta atenção que você tem que entender o que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, Jesus mostra para João o que vai acontecer no futuro. Você já viu a Nova Jerusalém? Você já viu ela? Não. Então vai acontecer ainda. Não aconteceu. Então, olha só, isso é quando as coisas forem acontecer. Só que João viu isso naquela época e escreveu. Olha só, no 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha glória de Deus, e a sua luz era semelhante de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha isso. João viu. João viu isso. Aí você fala assim, Deus tem mais nada com Israel, não? Ah, não tem não? Tem não? Então explica aqui, ó. Vai estar escrito lá Igreja Batista, Igreja Quadrangular, Igreja Universal, Igreja Católica, Não, vai estar escrito o nome das 12 tribos de Israel, na Nova Jerusalém. E eu te digo mais, você vai ter que entrar por essa porta. Vai ser assim, ó, vai ser igual, eu acredito que vai ser igual o acampamento no tabernáculo, as tribos ficavam separadas. Tá? Então quem é da tribo tal está aqui, quem é da tribo tal está aqui, quem é da tribo tal está aqui, entra por aquele portão, você entra por aquele portão, você entra por aquele portão. Ah, mas quem não é judeu? Vai ser igualzinho o Egito. Tá? No Egito ali, ó, tinha quantas nações lá, vocês lembram? Direto eu falo isso. 70 nações junto com o povo de Israel. E as leis, ó, eles foram salvos. Ó, a redenção do Egito, eles estavam juntos. Mesmo quem não é judeu. Então a redenção nos tempos finais também é para o gentio, mas tem que estar unido a Israel. Tem que estar unido a Israel. E vai entrar por um dos 12 portões. Aí, mas eu vou entrar com qual tribo? Eu não sou judeu. Isso aí é o Messias que vai falar.
Jesus que vai te falar. Você vai entrar pela porta tal. Mas vai ter gente que vai ficar de fora. Judeus vai ficar de fora? Quem vai ficar de fora? Vamos ver? Ó, vamos só ler aqui primeiro. Ó. Essa descrição faz parte da visão de João sobre a Nova Jerusalém Celestial, uma cidade santa que desce do céu como habitação eterna do povo de Deus. A presença dos nomes das 12 tribos simboliza continuidade e a inclusão de Israel no cumprimento final das promessas divinas. Tá? 22:15 e Apocalipse 22:15 fala quais vão ficar de fora. Exatamente, olha lá, ó. E disse-me, olha lá, ó, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e o que é santo, seja santificado ainda. E eis que venho cedo, cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A salvação não é pela obra, não. Não, mas o galardão que você vai receber... Fica a dica. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Qual porta que a gente vai entrar? Não sei, mas vai estar lá o nome de uma tribo de Israel. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Olha os feiticeiros aí, ó. Olha o espiritismo aí, ó. Os fornicadores. Fornicadores que traem, que imoralidades sexuais. Os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Aí você fala assim, Jesus morreu para todos. Foi, para dar oportunidade para todos. Mas Jesus morreu para te dar oportunidade. Você está frequentando espiritismo, você está cometendo idolatria, você está mentindo, você está com pecados sexuais aí, e aí olha o que vai acontecer. Então todos Vai ficar de fora. Tá? As pessoas são chamadas ao arrependimento. Entendeu? Não quer dizer assim, a pessoa aconteceu com a coisa e ela não vai ser, mas desde que a pessoa se arrependa e ela realmente de coração, né? Exatamente. E ela se volte para Deus. Enquanto ainda é tempo. Enquanto é tempo. Porque na hora que a gente vê Jesus nas nuvens, vindo com o seu exército celestial em poder e glória, aí não adianta crer mais não. Pode ser tarde demais. Aí não adianta não. E de uma hora para outra, eu tava andando lá na Espanha, e lá na Espanha é um país muito libertinoso, né? Então eu tava andando na beirada da praia assim, e aqui tanta gente assim, nos quiosques, tomando café, aquela coisa toda. Sabe quando você vê em câmera lenta assim, ó? Você vê em câmera lenta, você vê tudo em câmera lenta, e aí parece que uma coisa me falou comigo assim, ó, tá vendo esse povo? Vai ser pego de surpresa. Vai ser pego de repente. Eles não estão esperando, mas eu estou esperando. Eu tenho que vigiar, eu tenho que tentar não cometer essas coisas que estão aqui. Eu tenho que tentar não pecar. Ah, mas todo mundo peca, mas tem que tentar não pecar. Levítico 19, tem que ser santo. Exatamente, é uma ordem. Seja santo, porque eu sou santo. É uma ordem de Andar Deus. vigilante. Ah, mas todo mundo peca. Tentações Peca, meu todo filho. tempo. Peca. Tem que vigiar. Mas eu tenho que tentar não pecar. Eu tenho que tentar agradar a Deus ao máximo. Porque esses aí ficarão de fora. Não é eu que estou falando, não. Tá lá, ó. Mas ficarão de fora. Tá lá, ó. O que é homicidas? Pessoa que mata. Tá bom? Então, por hoje, esse foi só o nosso estudo. Então, como a gente viu aí, Israel é
as 12 tribos de Israel lá, ó, vai estar o nome delas escrito no portão da cidade celestial. Isso não é importante, não, meu irmão? A promessa, né, de Israel. Não é não? A promessa de Israel continua viva. A aliança é eterna. Tem muita promessa, ao contrário do que o pastor falou aí, tem muita promessa em relação a Israel que ainda vai cumprir. Olha o vale de ossos secos. Lê Ezequiel 38. Né? Tem muita coisa em relação a Israel. Israel é o termômetro. Israel é a nossa origem. A Bíblia veio de lá. A palavra veio de lá. Ó, de Sião sairá a lei. A palavra do Eterno de Jerusalém. Está lá em Isaías 2. Né? Na verdade, a concepção que tem que ter é isso, né? Que não é que hoje a igreja a promessa Substituiu. de Deus. A promessa de Deus é para a igreja, né? Depois que Jesus... Não, é porque Deus deu a oportunidade para todos nós Pra que somos todos. gentios, todos nós na oliveira, Romanos que é Israel. 11. Então, quer dizer, a promessa dele para o povo de Israel, para a nação de Israel, mantém. Romanos Só 11. que hoje Deus nos dá a oportunidade de estar Sim. Por quê? conectados. Porque alguns galhos naturais, os judeus, foram quebrados porque não creram. Você foi enxertado. Porque você Mas o pessoal acha que eu sou o galho enxertado, que eu tomei o lugar da raiz. E o apóstolo Paulo fala que a raiz é que te A sustenta. raiz é mais forte que a... Quem é a raiz? Israel. É você que foi conectado em Israel pela fé em Jesus. Agora você vai ser parte do povo de Deus através de Jesus, mas você está conectado em Israel, filho. Você não pode tirar Israel desse contexto, não. Verdade. Aí que está o erro. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí. Compartilha esse vídeo para você me ajudar. Levar esse conteúdo para mais pessoas. E se inscreva no canal para você acompanhar aí o nosso vídeo que a gente está lançando toda semana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.